Sejam bem-vindos a mais um Papo de Negócio, que nós contamos histórias de grandes empresários de todas as áreas e principalmente aqui da nossa região. Às vezes você já ouviu falar na empresa, você já sabe o que ela faz, mas você não conhece quem está por trás, conduzindo a vela para que essa empresa seja o sucesso que ela é. Então nós contamos histórias. Então, para você que nos acompanha, já faça o seu trabalho, nos ajude. Divulgue esse canal para pelo menos 5 amigos, 5 empresários, que sem dúvida ele vai precisar dessa informação. E hoje, a informação, o papo que nós vamos ter aqui é com alguém que já conhece muito bem e vive isso há muitos anos, que é a área de tecnologia e inovação. Se você acha que você sabe alguma coisa e que você precisa saber mais, esse é o lugar certo. Se você acha que você já conhece tudo, aqui também é o lugar certo. Então, se inscreva no nosso canal, clique no sininho, que isso ajuda demais o YouTube a potencializar essa informação. Então, fique atentos, vai ter muito conteúdo. Então, se você é como eu, um eterno aprendiz, caderninho na mão, você vai aprender muito nesse episódio. E é uma honra. Deixa eu só dar uma lida aqui no currículo desse grande empresário, e ele se coloca também na posição de aprendiz, porque para estar na linha de inovação você tem que ser um eterno aprendiz. Mas você também tem que estar disposto a ensinar para se esvaziar e caber mais. Dá só uma olhada. Hoje no Papo Negócio nós temos a honra de receber, né, um cara que ele é incrível, com mais de 30 anos de experiência executiva em multinacionais. Além disso, ele é consultor, professor, palestrante, é membro de conselhos de empresas. Ele lidera diversos programas de inovação aqui na nossa região. Foi reconhecido pelo Cubo, que é o núcleo de tecnologia do Itaú, com um dos melhores profissionais na conexão entre startups e empresas. Isso é só um pouco que você vai ter o privilégio de conhecer e eu vou aprender de camarote. Então é com muita honra que eu recebo aqui hoje. Seja muito bem-vindo, meu amigo Sérgio. Que honra, meu amigo, ter você aqui. Cara, muito bom, viu? Obrigado pelo convite, né? Obrigado aí, pessoal, porque eu acho que essa é sempre uma oportunidade, né? Primeiro, você fala sobre a questão da tecnologia, sobre a inovação, né? Eu acho que essa é a dimensão do nosso momento Sim. empresarial. Não tem nenhuma empresa hoje que não está discutindo isso, né? E tem uma questão, Alexson, que eu acho que explica esse fenômeno, né? Uhum. Porque parece que a gente só fala disso, né? Fala de Uhum. inovação, é chat GPT para cá, mundo digital, e-commerce, transformação digital. Mas por que que isso está acontecendo? Eu acho que o que explica muito isso é que o consumidor mudou, cara. Esse é o Legal, é ponto. isso. Porque assim, até então, né, talvez eu estou aqui há 35 anos, 30 anos de vida executiva, né, como você falou aí, e 5 anos em vida consultiva, ajudando empresas a se transformarem, a potencializar os negócios, que é o nosso tema aqui sempre, né? Sim. Como a gente pode fazer mais e melhor, como a gente pode evoluir. Mas o que que eu notei que mudou substancialmente, né? E essa grande pressão pela inovação que a gente vive, né? E a tecnologia, ela é importante, né? Mas eu dou o valor correto que ela tem, né? Ela é meio para a gente atingir os objetivos, ela não é fim, né? A gente não vai comprar soluções de tecnologia porque acha que é legal, né? A gente vai porque isso é um meio da gente atender melhor o cliente, de resolver melhor os problemas de negócio. Uhum. Mas voltando, né? O que que eu notei, né? Talvez até uns 20 anos atrás, eu venho acompanhando, né? Dentro dessa jornada toda, 35 anos de vida profissional, o que que acontece? Até um tempo atrás, quem determinava como o mundo seria e como que os consumidores iriam se relacionar com as empresas, como é que eles iam consumir, eram as empresas. Sim. Então, elas que investiam em inovação e elas desenvolviam novos produtos, novas soluções, e com isso, o que que acontecia, né? O consumidor ali, o usuário, ele se restringia àquilo ali, né? Então, a coisa se dava de uma maneira um pouco mais estável, né? As empresas, no tempo delas, elas se iam evoluindo, iam inovando, entregando coisas novas para os clientes. Mas talvez o ponto que, depois que a gente pensa assim, dos anos 2000 para cá, que acho que foi a grande mudança, né? Uhum. O que que a gente notou, né? O cliente, ele se transformou num consumidor digital muito rapidamente. Então, ele tem Sim. mais acesso à informação,
Então, antes ele dependia das empresas para ele entender as novidades, então ele passa a saber isso mais rapidamente e ele vê novas opções. E esse mundo digital abre para ele um panorama muito mais abrangente. E para o comércio local, para as empresas locais, que é um pouco do nosso tema aqui, isso é um desafio adicional, né? Sim. Porque antes, né, talvez a empresa conhecia, sei lá, o supermercado aqui de Uberlândia, regional aqui de Uberlândia, a gente tem alguns muito bons. Ele olhava e ele falava, a minha competição aqui no bairro que é com outro supermercado aqui, que eu conheço o dono também, ou é uma rede aqui, enfim. Mas eu sei mais ou menos com quem que eu estou competindo e meio que de igual para igual. Só que agora, cara, o cara entra numa Amazon da vida, o Mercado Livre, em 24 horas ele recebe o mesmo produto que ele poderia comprar no supermercado, na casa dele, sem sair de casa, com frete grátis. E se ele não gostar ainda, ele pode devolver, né? Ele pode comprar um detergente, um shampoo, o que ele quiser, cara, né? Um pacote de arroz, né? Online. E aí, no conforto da casa dele, às vezes, se ele fizer a conta, o tempo que ele demora para ir, a fila que ele pega, né? O que ele tem de esforço para consumir, ele fala, cara, eu compro de casa, né? Então, onde que eu quero chegar? Às vezes, o supermercado regional não sabe que o concorrente dele não é mais o supermercado local. Sim. É o cara que está lá em São Paulo com outro. Então, essa mudança na dinâmica competitiva também forçou, né? Eu acho que tem forçado. Por quê? Porque o consumidor mudou, né, cara? Ele tem mais opções, ele sabe resolver os problemas deles de outra forma e ele não depende mais da empresa para fazer isso. Isso deu uma inversão danada no contexto geral e isso tem impressionado muitas empresas, e essa é a minha visão, Alexson, é correr atrás do tempo perdido, né? Porque muitas delas ficaram ali acomodadas, né, com somente as empresas vencedoras, e elas estão vendo que competir agora nesse modelo um pouco mais fluido, mais digital, com mais opções, onde a decisão do cliente é muito mais soberana, né? E que antes você ia comprar um produto, né, cara? Isso é interessante, ainda nessa visão do Uhum. comportamento do consumidor, né? Antes eu ia comprar um ar-condicionado, por exemplo, aí eu ia numa loja de varejo aqui em Uberlândia comprar. Aí eu chegava lá e perguntava assim, ô Alexson, esse ar-condicionado é bom, que está em promoção? Ele falou, maravilha, excelente, né? Aí eu entro hoje tô lá com o mesmo Alexson e eu comprava, né? Eu tô com o mesmo Alexson, eu pergunto, e esse ar-condicionado é bom? Só que eu abro ali junto com o Alexson e vejo os comentários dos clientes lá online. Sim. Aí o cara fala, não, esse ar-condicionado ele faz barulho demais, ele vibra muito. Aí fala, cara, então, e é um fenômeno interessante, né? Que desse mundo que a gente está falando digital, de inovação, onde a gente voltou para o passado, Alexson, no contexto de que a gente voltou a confiar em pessoas que a gente não conhecia. Antes, lá no passado, a gente perguntava as coisas na rua, se informava e confiava nas pessoas que Sim. você não conhecia. Passou um tempo, a gente começou a ficar mais desconfiado, mais preocupado, e agora a gente volta, né? Às vezes a informação que um desconhecido escreveu lá na loja do e-commerce daquele produto é mais importante do que o vendedor que está ali na minha frente, treinado, preparado, bem intencionado, né? Mas então, concluindo, cara, eu acho que essa grande mudança do comportamento do consumidor está pressionando as empresas agora a ter que se transformar também, serem mais competitivas, Uhum. terem uma jornada de relacionamento com o seu cliente um pouco melhor, entregar mais valor, estar mais atento ao cliente, né? Que no final do dia, Alexson, é bom para todo mundo, né? Acho que É. é bom para a competitividade, que evolui, mas é bom para o cliente também, que tem cada vez empresas com um perfil melhor para atendê-los. Caramba, Sérgio. E assim, se você já escutou esses primeiros 5 minutos, você já entendeu que nós estamos falando com alguém que conhece isso não só de falar, mas na prática. Porque, Sérgio, você, além de ser consultor, você é professor, você é aluno, Aham, você é conselheiro, você vive a tecnologia já há 30 anos. Você trabalhou numa grande empresa que aham, hoje, para a nossa região, ela é referência de inovação e tecnologia, né, que é o Grupo uhum, Algarve. Você trabalhou nesse grupo e é algo que busca muito. E você vê, Sérgio, que essa evolução dos clientes está sendo impactada e nas suas mentorias ou nas suas palestras, você ainda vê que ainda falta investimento ou falta interesse dessas empresas em querer entender mais de tecnologia? boa.
Eu acho assim, passou por. Eu assim, tive a oportunidade, acho que o privilégio de ver essa transformação toda, né? Sim. E, de certa forma, pude ser protagonista de algumas mudanças, né? Mas o que eu vejo, cara, que tecnologia era para o que você falou, era para empresas muito grandes, cara, Sim. que tinham capacidade financeira, que tinham estrutura interna, que conseguia desenvolver isso. Então, tecnologia era para empresas muito grandes e as empresas regionais, menores, elas não tinham acesso porque era caro e complexo. Essas duas coisas Uhum. distanciavam essas inovações, essas transformações das empresas, né? Regionais e as empresas ou familiares ou as empresas menores, porque elas não tinham cientistas ali de dados, né, engenheiros de software à disposição ali dentro, e as plataformas, os sistemas eram caríssimos, né? Então Uhum. isso era realmente para outro tipo de empresa. O que que aconteceu aí, talvez nos últimos 10 anos, seguindo essa linha do tempo da transformação, né, dos negócios, que é o que a gente está falando aqui Uhum. hoje? A gente vê que a tecnologia ficou absolutamente acessível. Então, hoje, dinheiro não é problema para você ter na sua empresa soluções de alto nível, né? Soluções que encantam o cliente, que reduz o esforço, né? Porque, assim, se você me perguntar hoje, né, o que que é inovação, que é um conceito um pouco abstrato, né? Cada Uhum. um tem o seu conceito de inovação, né? Eu tenho duas abordagens que eu sempre uso para poder definir o que que é inovação para mim, né? A primeira, cara, é reduzir o esforço do cliente. Isso. O que você está fazendo reduz o esforço do cliente? Porque às vezes é difícil ser cliente, né? É Uhum. difícil comprar, é difícil recombinar alguma coisa. A jornada às vezes é muito sofrida, né? Então, uma forma de se inovar, eu não estou falando de tecnologia, percebe? Uhum. Eu Uhum. estou É falando, inovação. tô falando, olha, se você reduz o esforço do seu cliente, né? E aí tem um ponto para vocês pensarem também: cliente é interno e cliente externo. Porque às vezes a gente também trata o cliente interno, né? Deixa ele de lado, mas no final ele impacta o cliente externo, né? Então a gente tem que ver assim, cara, como eu reduzo o esforço do meu cliente interno e do meu cliente externo. Cara, se você estiver fazendo isso, Alex, você está inovando e aqui, de novo, né? Não estou Uhum. falando em tecnologia, ciência de foguete. Cara, olha os seus processos. Olha o jeito que você trata o cliente, né? Porque o que que acontece, né, de maneira geral? Eu trabalho muito com esse movimento de startups já há bastante tempo, né? E não só aqui na região, mas fora daqui também. Mas o que que eu noto muito fortemente nisso, né? É porque, assim, as empresas nascem, Alexson, pequenas, né? E ali elas conseguem resolver tudo. E o empreendedor, cara, ele levanta a cabeça e olha assim e fala: Ah, fulano faz isso, fulano faz aquilo. Ó, o cliente chega para ele consegue enxergar a empresa dele toda, né? E as coisas parece que conseguem ir caminhar e ele vence aquela fase inicial, né, de empreendedor ali, né? E começa a ter um negócio de fato, né? Esse é o movimento. Só que à medida que essa empresa vai tendo sucesso, ela vai crescendo, novas áreas vão crescendo, mais gente vai chegando nessa jornada dentro da Uhum. empresa, ela vai ficando cada vez maior ali. O que que acontece junto com esse fenômeno? A empresa vai começando a perder, vai distanciando o cliente final. Aí as áreas, Alex, começam a achar que elas trabalham para elas ou para outras áreas, e elas começam e elas esquecem do cliente. Então, eu preciso de tanto tempo para resolver isso aqui para você. Interessa se o cliente está lá com um problemaço na casa dele. Né? Fala, não, o tempo que eu tenho que avaliar é tanto, né? Então, o que que a gente. Então, voltando aqui, por que que eu expliquei isso? Uhum. Porque esse é um bom modelo de inovação, cara. Olha como que eu estou fazendo. Será que não está na hora de eu parar, olhar como que essa minha empresa evoluiu, né? E rever os processos dela, que é um processo de inovação, né? Sim. Como que eu oriento essa empresa inteira para o cliente? Então fala assim, cara, como é que eu consigo reduzir o prazo de entrega em, sei lá, 10 vezes? Cara, como é que eu consigo fazer isso? Cara, mas tem isso, cada área tem algum pedaço nessa cadeia, então se a gente revisitar tudo, de repente eu consigo reduzir o prazo em 10 vezes. Então e aqui eu de novo, né? É inovação sem orientar a cliente. Não estou falando de tecnologia, de inteligência artificial, de automação, não estou falando de nada. Estou falando de olhar de fato para o seu cliente, né? Então, acho que o primeiro conceito que eu trago aqui para você, pensar, quero inovar minha empresa, cara, pensa como você reduz o esforço do seu cliente.
Pensa bem, né? Talvez se você fosse cliente ali, né? Você passaria por todas essas etapas, né? Lutaria tanto, que às vezes a gente vê assim, cara, o cliente é valente, viu, cara? Porque apesar de tudo ele tá ali, né? E a gente tem que não só admirar isso, mas tem que Uhum, refletir e rever essas questões. Então, primeiro conceito que eu trago na minha cabeça, esse é o meu conceito do uhum, Sérgio aqui, inovação, primeira coisa que eu penso, cara, o que que eu posso fazer para reduzir o esforço do cliente interno e do cliente externo? Segundo ponto, para mim, de inovação como definição, é dinheiro novo. Então, assim, inovação para mim, para saber se essa empresa está inovando, Alex, ela tem que gerar mais e melhores notas fiscais. Ponto. Inovação não é novidade, não é implantar tecnologia. Assim, eu estou gerando competitividade para minha empresa, né? Você está conseguindo extrair mais valor dela, você está trabalhando mais, mas está sobrando mais. Essa é a visão. Então, o que que é mais e melhores notas fiscais? Eu estou vendendo mais com margem melhor, eu estou mais competitivo. E então, no final do dia, uma coisa fala com a outra. Se eu estou reduzindo o esforço do cliente, estou entregando mais valor para ele, eu consigo capturar mais valor do lado de cá, né? Então, eu fico olhando assim, cara, uma medida boa de inovação, né? Talvez para você pensar, né? Você está cada vez mais vendendo com mais margem, tendo clientes mais satisfeitos, né? Cara, você está inovando. Se não, talvez você tenha que pensar um pouco no que você está fazendo aí dentro de casa, porque esse é a grande questão do momento, né? A uhum. gente hoje não sabe nem com quem está concorrendo e essa arena competitiva, como a gente diz, está cada vez mais severa com a gente, né? Então é muito importante a gente não se descuidar disso, né? Então a gente sabe que tem empresas que chegaram até aqui, são muito bem-sucedidas, são referências regionais, a gente vê isso o tempo todo, Berlândia É e a um polo. região nossa é muito forte, né? Mas o que a gente vê, assim, né? A gente tem que continuar vencendo, né? Só que as condições vão ficando cada vez mais severas, né? Sim. A gente vive, né, Alex, num mundo com muito mais incertezas, né? E muito mais rápido, né? As mudanças estão vindo mais rápido. É. Então, assim, se você pegar, só para exemplificar, o dia eu estava vendo isso numa palestra que eu dei em Salvador, cara, eu lembro de falar disso, né? Se você pegar o meio de transporte, né, a charrete ali, né, cavalo Uhum, com uhum. carroça, ela existiu 2.400 anos antes da conquista do Oeste. Então, os caras estavam lá no Egito lutando de biga, viajando de charrete, não é? E os caras estavam lá, 1800, lá conquistando o Oeste de charrete ainda, cara. 2.400, mesma tecnologia. É uma tecnologia, concorda? Sim. Né? Já o avião, cara, é uma tecnologia que deve ter mais ou menos uns 150 anos, né? Ela evoluiu muito mais rápido. Então, o que que era o avião lá quando criou e o avião agora? Telefone celular, 50 e poucos anos. O que era o telefone celular hoje é outra tecnologia, né? E aí a gente vê essas chat GPT da vida, cara, ele evolui brutalmente em ciclos bem mais curtos, né? Então, primeiro, sim, a evolução do mundo do ponto de vista de novas tecnologias que transformam a vida das pessoas, né? Porque eu não estou falando tecnologia Uhum. de cientista, não, né? Estou falando de tecnologias que transformam a vida das pessoas e a vida das empresas, né? Sim. Porque no final do dia é isso que importa. Elas estão com ciclos cada vez mais curtos. Então a gente vai. Então, uma vantagem competitiva distinta, né? Que você tem hoje, que você fala, cara, isso me faz vencer, pode ser daqui 2 anos ela não seja mais, né? Por exemplo, né? Vamos, Verdade. vamos trazer Verdade. Outro dia eu fui fazer um trabalho para uma multinacional japonesa lá em Guarulhos. Então eles trazem as pessoas do Brasil inteiro para lá, uma empresa global também. Então lá é um local bom de chegar porque é fácil, todo mundo chega em Guarulhos, né? Aí eu cheguei à noite lá do aeroporto, saí, peguei o Uber, né, para ir para o Uhum. hotel onde seria o evento lá em Guarulhos. E aí eu saí, na hora que eu dei uma voltinha, assim, você sai do desembarque, dá uma voltinha, e do lado direito, cara, tinha, cara, um mundo de carros, de táxis. Um mundo, assim, cara, eu olhei e falei, cara, o que que é isso aqui, né? Ele falou, cara, isso aqui é um bolsão onde os taxistas ficam esperando, né? A fila liberar, né? E eu pensando assim, e o cara vira e fala assim, Sérgio, aqui uma, uma vaga aqui no aeroporto custava 1.400.000. Então, para você ter uma vaga de táxi no Caramba. aeroporto, custava 1.400.000. Era uma vantagem competitiva distinta, não era? Sim. Cara, você investiu 1.400.000, você estava no melhor, não tem dúvida, é o melhor ponto de táxi do mundo, aqui, ou talvez do Brasil, né? Vamos dizer Uhum. assim, é Guarulhos, né? Por quê? Porque você sai, vai para São Paulo, vai lá, é um movimento gigantesco ali, o aeroporto mais movimentado. Vale a pena você pagar 1.400.000 para ter uma vantagem competitiva dessa. Hoje o cara que pagou 1.400.000 está lá do lado, bichão, esperando uma fila gigantesca enquanto sai um táxi
da cooperativa, sai centenas de Uber dali, né? Então, cara, então o que era uma vantagem competitiva distinta passou a não ser nada. Então a gente sabe disso, que em Uberlândia é a Sim. mesma coisa, o aeroporto ali era mais caro. Se eu não me engano, era acho que 140 mil, cento e poucos mil uma vaga ali, né? O ponto. E hoje os caras ficam de Uber aí rodeando, né, cara? Passa na frente de todo mundo. Então esse talvez seja o grande ponto, né? Às vezes você tem uma vantagem competitiva distinta que te trouxe até aqui, mas a tecnologia, mais a transformação do mercado, mais a mudança do comportamento do consumidor pode fazer com que o que você tinha como uma licença para vencer perca bastante efetividade. E aí você tem que repensar o negócio, né? Caramba, você fez eu viajar, cara, muito, muito longe aqui em relação não, não é quebra de conceito, não, é de fato o conceito. Uhum, Então, eu acho que as empresas, e aí para uma pergunta que você deve viver isso muito, mas empresas confundem inovação com tecnologia. uhum, Elas acham que inovação só é através de tecnologia. E você já defendeu isso lá no seu doutorado, lá uhum. atrás, né? Que eu li aqui, que essa sua defesa é entender o consumidor. É. Então, você vê que quando as pessoas te chamam, falam assim, Sérgio, me ajuda a inovar na minha empresa. Cara, 70%, 60%, quando você chega lá, você vai falar, cara, faz só o básico. Isso assusta o empresário, o empreendedor, quando você dá esse choque de realidade e fala assim, cara, é só você fazer o básico, você já deveria ter feito, você já mudaria a chave em 20, 30% da sua empresa. Acontece muito isso aí. Acontece, porque assim, eu acho que, Alex, esse distanciamento, né, que é a questão do crescimento distancia você do cliente, né? Uhum, Mas assim, eu faço essa afirmação, cara, sem dúvidas, na minha cabeça é assim, cara, se você olhar para o seu cliente, você não erra. O problema é que, o que que acontece? As empresas vão crescendo, né? E eu falo isso porque eu já errei muito com isso, uhum, sabe? Trabalhando no mundo empresarial, cara, de imaginar que eu entendi o que o cliente queria sem perguntar para ele, cara. E eu ficava, assim, sendo muito honesto aqui, né? Porque eu acho que a gente aprende muito mais com os erros que com os sim. acertos, né? Porque quando você erra, se você tiver humildade, você sabe que você errou, né? Fala, cara, eu errei por isso, eu não erro mais, né? Erro por outras coisas, né? Uhum, Que é o que você falou, a gente tem que estar evoluindo e aprendendo. Mas o que que acontece? E eu punha a culpa no cliente, cara. Eu falei, como é que o cliente não entende? Olha que negócio bom que nós fizemos para ele, o cara não usa, não compra, né? Cara, mas eu punha a culpa no cliente ainda, né? Mas eu não ia lá no cliente perguntar assim, cara. Nunca fazia isso, juro por Deus. Cara, ir lá perguntar para ele antes, olha, eu pensei nisso aqui, faz sentido para você? Você pagaria? Você usaria? Então é um pouco às vezes, do nosso distanciamento, né, do cliente leva a isso, né, essa miopia, né? Porque assim, existe até aquela expressão, né, que eu gosto muito, o foco no cliente é diferente do foco do cliente. O uhum. foco no cliente, você fica olhando para o cliente e fala, eu sei o que você quer, deixa comigo, né? Isso é diferente de você ir lá e perguntar: o que que você quer? Isso aqui faz sentido? Ele falou: cara, faz sentido, mas não é essa a minha prioridade. Eu queria outra coisa, né? Mas a gente às vezes não para, cara, para poder exatamente testar essas hipóteses lá, verificar, trazer o cliente mais para perto. O cliente é o seu principal aliado, né, cara? Sim. Mas assim, e esse talvez seja outro ponto para a gente pensar na perspectiva da oportunidade, cara, que assim, o quanto, né, e você é um cara que entende muito disso, o quanto que a gente hoje tem informações, né, de comportamento de consumo, de demanda, né, de natureza ali, cara, e que a gente tá ali, não olha, cara. O cliente está te falando tudo, né? Que hora que ele gosta de comprar, que hora como é que ele gosta de relacionar, sabe? E a gente ignora esse tipo de coisa, né? Eu falo assim de maneira geral, né? Mas então hoje a gente tem um tesouro muito grande, um ativo, talvez que a sua empresa tenha, que você tenha, que é o comportamento dos seus consumidores, né, cara? Porque eles já estão te falando o que que eles gostam, o que que eles não gostam, como eles gostam de se relacionar, como eles gostam de consumir. Então, tudo isso a gente tem que estar atento também. Acho que tem que estar atento no cliente lá, ter os pontos de contato com ele, mas tem também que olhar os rastros que ele deixa dentro da sua empresa, né? Cara, por que que ele entra lá e abandona o carrinho no e-commerce, né? O que está acontecendo, né, cara? O que que tem em comum entre essas situações, né? O que que é que atrai ele para o meu e-commerce? O que faz ele sair, né? Então, eu acho que essa lógica, né? E outro ponto que eu acho que talvez uma reflexão para todo mundo fazer aqui é assim, tem muita gente, Alexson, que fica empresas, né? Porque aqui nós estamos falando de papo de negócio.
Tem muita empresa que eu vejo que o foco é no concorrente, cara, não é no cliente. O cara fica olhando, o fulano fez isso, então tem que fazer. Cara, mas será que esse é o caminho mesmo, né? Então a Cara, estratégia do cara é de seguir os concorrentes, né? Mas se os concorrentes estiverem fazendo errado, né? Então, assim, eu gosto muito mais, né? Então você vê assim, as principais empresas, né, que venceram, elas não estão olhando o concorrente, elas estão olhando o cliente. uhum, Então, se eu tivesse fazendo também uma analogia disso, lá atrás, né, na época das carruagens que a gente falou, né? Se eu chegasse para um cliente na época, né, falar assim, o que que você quer? Ah, eu quero uma carruagem mais rápida, eu quero um cavalo que não suja tanto, que não se cansa, né? uhum. Eu nunca ia pedir um carro, concorda? De onde queria tirar isso, né? Sei. Então, se eu ficasse olhando, então a empresa ela precisa estar atento à necessidade do cliente para mostrar para ele, falar assim, cara, hoje você tem uma carruagem. Mas será que eu consigo resolver o seu problema de mobilidade urbana de uma forma onde você tem mais autonomia, que você não depende de um cavalo, não depende disso? Porque às vezes nem ele não sabe pedir, né? Mas vai lá, cara, olha, leva as alternativas e vai conduzindo o cliente, né? Porque assim, os seus concorrentes vão estar olhando em novos modelos de carruagem, querendo fazer. Cara, mas você fala, cara, será que essa jornada da carruagem é a melhor? Sabe, eu tenho Sim. hora que o cavalo se descontrola, o cavalo fica doente. Cara, será que tem um jeito de eu resolver esse problema de mobilidade sem ter o cavalo? Se ter uma carruagem autônoma? Foi assim que nasceu o carro. Então, essa lógica também, né, de olhar o cliente, né, mas também não ficar focado só no que o mercado tá, que também fala assim, cara, o que que as pessoas não estão fazendo ainda que eu precisava fazer, né? E a inovação, o Alexson, ela traz um modelo, né, que acho que você conhece também muito bem, que é o conceito da prototipação, né? Sei. Eu não preciso mudar a empresa inteira para falar, cara, agora eu vou fazer B, né? Cara, eu vou experimentar B com 2 clientes. Cara, faz sentido? Cara, não, ó, ficou melhor, mas ainda tá ruim isso aqui, isso aqui. Resolve isso aí, você pode expandir. Então, hoje a gente pode fazer muitas validações, né? E tem alguns mercados que isso é muito mais fácil, né, cara? Num varejo, eu consigo testar milhares de hipóteses numa semana. Sim. Preço, posicionamento, exposição do produto, né? Eu não consigo fazer várias coisas, né? Então a gente consegue hoje testar muitas coisas, experimentar, validar com o cliente, só que a gente às vezes não faz, né? A gente segue o mesmo formato, né? Tudo no mesmo jeitinho, lógico. Tem uma mecânica talvez já foi validada, né? Mas se você observar, sei lá, vamos pensar na jornada do supermercado, né? Estou Uhum. dizendo que está certo ou que está errado, mas só pensar, porque a jornada do supermercado, que é um negócio que tem muito negócio local também, ela é muito parecida, concorda? Não Sim. sei se você já notou que todo supermercado entra pelo mesmo lado. Todos eles entram para o lado direito, Lado né? Por quê? direito. Porque as pessoas são destras, então e tem um caminho que te direciona para gerar o consumo, a posicionamento dos produtos, ali, assado. Então, tirando essa questão, né, que tem uma lógica empresarial, a posição na gôndola, na altura dos olhos para a Hum. criança. Então, tem toda uma lógica ali por detrás para potencializar consumo, né? Os produtos de necessidade básica no fundo, pra você passar na loja, os Uhum. produtos de valor agregado mais perto da registradora. Mas a jornada ela é muito louca, né, cara? Porque, vamos supor, você chega no supermercado, aí você pega um carrinho, aí você pega, tira as coisas da prateleira e põe no carrinho, né? Aí você anda com ele, depois você tira do carrinho e põe na esteira, passa na esteira, tira, põe no carrinho de novo, tira do carrinho e põe no. Cara, é um monte de retrabalho ali, não é, cara? E, a, e aí, assim, só para ver assim, o tanto que é interessante, né? Eu tive a oportunidade uma vez em São Francisco e eu vi a loja, estava começando a loja da Amazon Go, né? Que era, Uhum. você chega lá, entra na loja com um aplicativo, você mostra um QR Code na entrada e você entra na loja, você pega o produto, põe na bolsa e sai, e não tem que fazer nada, né? Porque tem as câmeras lá, monitorando o que você está pegando, aí vai totalizando, depois você tira e coloca de volta, né? E aí ele debita, enfim, né? Então, uma experiência de compra um pouco diferente, né? Sem essa jornada toda que eu falei, né? De pontos de contato ali. Mas aí, cara, o que que eu notei lá quando eu fui lá em São Francisco que eu vi, né? As pessoas ainda com um pouco de dificuldade de se adaptar àquilo, estão olhando para as câmeras assim, cara, será que eles vão achar que estou saindo sem pagar, né? Uhum. Então tinha uma sensação ali ainda então algumas inovações, que é o ponto que eu quero chegar,
elas às vezes têm o tempo para elas serem percebidas pelas pessoas, para elas aderirem, né? Mas eu acho assim, olhando essa jornada do supermercado que eu falei, né? Hoje a gente está com alguns já com autosserviço aqui, né? Você vai lá, enfim. Mas o que eu quero chegar é que essas coisas vão se transformar, né? Então, só que o que a gente está vendo é que essas transformações elas estão cada vez mais rápidas, né? E o ponto, talvez, para você pensar que está aí participando aqui conosco, é assim, não acabou o táxi, concorda? Mas o táxi Isso. perdeu a relevância, cara. Esse é o ponto, sabe? Então, assim, o ponto não é que você vai acabar como empresa, né? O ponto é que talvez você que era líder de mercado, que tinha uma vantagem competitiva distinta, você vai perder relevância, cara. Então, assim, você não é mais a principal escolha, né? E olha, voltando no exemplo que a gente deu de retirar o esforço, né? Eu sempre viajei muito na minha vida profissional, ainda viajo. Cara, a jornada do táxi era absolutamente ruim. Absolutamente ruim. Sim. Então, eu que viajava muito, muito. Então, vou te dar alguns exemplos, né? Aí, cara, e eu tinha alguns convênios na empresa, então, vamos supor, eu estava em São Paulo, eu tinha um voucher da Cooperativa de Táxi São Paulo. Estava em Belo Horizonte, de Belo Horizonte, por exemplo. Aí eu tinha que ligar lá em São Paulo, falar, eu quero um táxi para o aeroporto, eu tô aqui na Rua Quatá, no Itaim, assim, assado, eu quero ir para o aeroporto, meu código é tal, meu centro de custo é tal, né? Aí eu tô lá ligando, pagando o interurbano, né, com o telefone de Uberlândia, esperando, a sua ligação é muito importante, aquela coisa toda. Beleza. Aí eu pedi o táxi, falando, beleza, Sérgio, pode aguardar aí que nós vamos mandar um carro, né? É assim que funciona. E eu ficava lá, Alex, esperando. Só que São Paulo, cara, 10 minutos o trânsito muda substancialmente. E eu tô indo para o aeroporto, Congonhas. Cara, e aí eu olhando, falei assim, cara, vem. E se ele esqueceu de mim? Hum. Olha a ansiedade, né? E assim era a jornada do táxi. E quando não era assim pro voucher, né? Vamos supor, eu ia para o Rio de Janeiro era icônico também, né? Eu atendia muitos clientes tipo Petrobras, essas que tinham sede, ainda tem sede no Rio de Janeiro, algumas empresas muito grandes lá da Presidente Vargas, bem no centro do Rio. E o aeroporto de Santos Dumont é muito perto, é 10 minutos Uhum. do centro do Rio. Aí eu chegava lá pro táxi, eu falava, para onde você vai? Ah, eu vou para Presidente Vargas, não te levo. Por quê? Porque vai sair do ponto, né? Falei, cara, eu quero ir para lá, para Barra da Tijuca, não vou te levar. Cara, eu ficava implorando pros caras para me levar para lá, sabe? Aí beleza, aí um infeliz lá falava, ah, vou te levar, né? Contrariado, só que pagava em dinheiro, você lembra? Uhum. Aí, cara, eu chegava lá, pagava lá o dinheiro e falava, não tem troco, não. Uhum. Falei, cara, e aí o que faz, sabe? Tipo assim, né? Olha essa jornada. Aí, cara, às vezes eu ia pegar avião em Campinas, Viracopos. Aí eu saí de São Paulo de táxi e ia pra lá. Chegava lá, cara, meu dinheiro não dava, porque tinha que pagar em dinheiro. Aí, cara, eu tinha que pagar perto de um caixa eletrônico atrasado para pegar avião, lá sacar dinheiro para pagar o taxista. Cara, pensa uma jornada onde eu não sabia se o cara estava vindo, não sabia quanto que ia ficar, tinha que ter dinheiro, tinha de ter troco, né? O que o Uber fez, cara? Ele olhou os pontos ruins e resolveu todos. Isso aí. Só isso, cara. Ele foi lá e falou assim: beleza, cara, eu vou te falar quanto vai ficar com antecedência, certo? Eu vou. Você vai saber se o cara tá chegando, né? Você vai saber quem tá te levando, sabe? Então, ele foi com a previsão de tempo de chegada lá. Tudo isso era incerteza, né? Porque você pegava, às vezes, táxi, cara, igual eu, que viajava muito para lugares desconhecidos, o cara dava a maior volta, cara. Sabe? Por quê? Porque cobrava o taxímetro, né? Então Sim. pensa assim, tudo que era ruim na jornada, o Uber olhou, cara, a inovação que o cara fez foi só tirar os pontos ruins para o cliente. Lembra que eu falei da inovação? Sim. Cara, tira o esforço do cliente, cara. Então, isso transformou a indústria de táxi, que era dominante, né, cara? Uhum. Não acabou com ela, mas ela perdeu a relevância. Ainda tem, às vezes eu uso também, né? Porque ela Uhum. tem ainda alguns diferenciais, cara, anda em corredor de ônibus, né? Tem algumas coisas quando você precisa andar mais rápido, enfim. Mas ela não é mais o que era em termos de indústria, né? Então, acho que esse é o ponto de atenção que a gente sempre precisa de ter, né? Quando você fala em inovação, fala em transformação de negócios, né? É que tem muito mais gente atenta ao cliente e provendo para eles jornadas cada vez melhores, né? Então, se a gente não está fazendo isso, a gente tinha de estar, na minha opinião, assim. E só tem uma palavra para você que nos assiste aqui. Tudo isso e sobre isso só vai funcionar se o cliente fizer parte da sua decisão. Se você decidir perguntar para o seu cliente, se você decidir na massa de dados
de resposta do seu cliente, você encontrar um ponto comum, se você decidir a mudar, aí você vai estar inovando na sua empresa. Porque se você não decidir olhar para o seu cliente, vai vir um Uber da vida e vai resolver o problema do seu cliente. Resolvendo a jornada, ele ganha o seu cliente. Sérgio, então, para fechar esse primeiro quadro nosso aqui, cara, faz todo sentido. Quando você chega na empresa, essa é a primeira pergunta que você faz: como está seu cliente? É. Cara, eu acho que todo mundo tinha que fazer isso e todo dia, né, Alexson? Porque assim, voltando na minha tese, né, cara, é assim, o cliente ele está evoluindo muito mais rápido que as empresas, né? Então, o Sim. fato dele estar bem hoje, amanhã ele já está com outras opções, pensando em outros. Então, a gente tem que estar muito próximo dele. E eu trabalhando também no conselho de algumas empresas, né, eu percebo também isso, né, o tanto que as empresas estão começando a ficar mais atentos a trazer o cliente mais para Sim. perto, a envolver ele mais nas decisões, né? Porque ele também, você sabe isso muito bem, né, Alexson? Uhum. Uma vez que ele sente que ele é protagonista da jornada, cara, ele te defende também, né, É isso cara? aí. Ele Ele vira te um defende. defensor, não é nem mais um promotor da É. marca, ele vira um defensor da sua marca. Uhum, Sérgio, e, cara, você ainda foi passear ali pelo lado de escritor, né? uhum. Você tem um livro chamado Manual Prático de Gestão. Cara, conta um pouco quais são os principais ensinamentos que você traz nesse livro. Cara, então o que que acontece, né? Como eu falei, eu trabalhei muito tempo e eu conheci empresas muito interessantes, né? E pessoas igual você, Alex, são extraordinários, talentos extraordinários, né, cara? E eu aprendi tanto com essas pessoas, sabe? Hum. Sabe? Tanto com as empresas quanto com as pessoas. Então, aí eu cheguei a um momento que eu falei, eu acho que eu precisava retribuir isso um pouco, né? Aí eu separei 20 temas, cara, sobre o momento que a gente vive, né? Hum. E trato deles nesse livro. Então eu falo assim, o que que é sucesso? Para cada geração, sucesso é uma coisa, né, cara? Sucesso, talvez, para minha geração, era você trabalhar numa empresa bacana, onde você pudesse se desenvolver, fazer diferença, aprender. Talvez sucesso para a geração hoje, que tem 20, 21 anos ou 25, é atender às suas necessidades aí do ponto de vista de realização pessoal, né? Não profissional. Então, sucesso vai mudando em termos de cada geração, né? Mas eu acho que também, lá eu falo um pouco sobre essa diferença, Alex, também de o que que é o empreendedor e o que que é o empresário, né? Isso. Então, eu acho que muito do que eu ajudo as empresas é transformar empreendedores em empresários que entendam cada vez mais do nosso tema, né? Uhum. Porque o empreendedor, ele conhece muito ali do produto, do que ele está fazendo, né? Mas ele talvez entende menos de negócio. Então, ele trabalha muito e às vezes não ganha tanto quanto ele poderia, né? E a gente vê assim que tem um caminho, né? Então eu falo um pouco sobre isso, falo um pouco sobre a tecnologia. E tecnologia é interessante, né, cara? Porque tecnologia, cada geração tem a sua tecnologia. Não sei se você já tinha pensado nisso. O vapor, cara, já foi uma mega tecnologia, né? Os Estados Unidos, eles são o que são hoje, cara, devido às locomotivas, né? Sim. Que era um país continental igual o Brasil, e aí, cara, eles criaram lá as locomotivas, e isso levou o progresso para o país, transformou em um país economicamente muito forte. E a tecnologia era o vapor. O fogo Caramba. foi tecnologia lá no passado, quando a gente começou a usar o fogo para se alimentar, a gente pré-cozinhava as comidas, certo? Com Uhum. fogo. E aí o nosso corpo absorvia melhor. Absorvendo melhor, o nosso cérebro desenvolvia mais rápido, a gente ficava mais inteligente e evoluiu. Então era a tecnologia do fogo, depois é vapor. Então cada geração e a nossa tecnologia digital hoje, em mundo de internet, inteligência artificial, isso cada geração passa por ela. E se parar para pensar, né? E eu falo um pouco sobre isso também. Lá na Revolução Industrial, a gente passou por isso, né, cara? Você pensa assim, né? Os caras entravam nas indústrias, botavam fogo, cara, destruía, porque ia acabar os empregos, sabia? E aí, cara, o mundo mudou, né? Industrializou, deu mais acesso para as pessoas a terem as coisas, os empregos melhores, né? Gerou mais riqueza e o mundo mudou substancialmente com a era industrial, né? Só que para quem viveu o frege ali, cara, era, fala, cara, vai acabar o emprego, não sei o quê, né? Uhum. As indústrias vão automatizar tudo, que é o que a gente discute hoje com a IA. A IA vai acabar com as pessoas, não sei o quê, né? Então, eu acho que assim, então eu falo sobre isso, a gente falo sobre comportamento, tipo, lá eu falo, né, você é contratado pelo seu hard skill, né, seus diplomas, Uhum. suas certificações e é demitido pelo soft skill. Eu aprendi isso muito na vida profissional, Uhum. né? Então, pelas suas características, seus comportamentos. Então, eu trago lá uma série de reflexões para as pessoas que estão aí no mercado
É um livro para você parar e pensar, mas também agir, né? Então são 20 temas parecidos com nessa linha que eu comentei, que aí a gente trata lá, cara, que é interessante pra gente refletir, né? Por Sim. exemplo, muita gente teve a educação industrial, né? Que espera o sinal para ir para a escola, para o intervalo, para entrar na empresa, para o almoço. Isso é. E aí, cara, o que que acontece com o profissional, Alex? Ele fica esperando o sinal, né? Uhum. Aí o cara, dono da empresa, fala assim: vai, Alexson, propõe alguma coisa, faz alguma coisa, né? Inova. Só que o Alexson foi educado a esperar alguém dizer o que que era, tinha que fazer, né? O Sim. sinal. Espera o sinal, né? Então, cara, então a gente não entende por que que as coisas acontecem, mas é porque a gente foi preparado para ser assim, né? Cara, agora é hora de fazer isso, agora. Mas alguém te falava que era para fazer, né? Então, são coisas assim que eu trago para reflexão, né? Que ajudam, talvez, possam ajudar as pessoas a mudarem um pouco o comportamento e refletir realmente sobre esse mundo que a gente vive aí. Caramba, e Sérgio, você vê que você como escritor, né? Uhum, Porque todo bom escritor, ele é um excelente leitor. sim. Você acha que falta para alguns empresários ou empreendedores, ou até para essa virada Uhum. do empreendedor se tornar empresário, ele tem que tirar um tempo para ele se capacitar e para ele ler mais? Você acha que falta isso para os Ah, sem dúvida, empreendedores? né? Eu sinto que falta para mim, Alex, né? Então eu Caramba. tô lá fazendo doutorado, e tal. Mas é por quê? E por que que eu faço isso, né, cara? Porque assim, eu acho que o mundo está cada vez mais complexo, né? Sim. Então tem uma figura que ilustra isso bem, cara, que é assim, a minha geração aprendeu a jogar videogame no Atari, console Atari que tinha um botão e um joystick. Ponto. Aí, cara, você vai jogar videogame hoje, né? O controle, cara, tem 12 botões, mais várias combinações dele, né? A Uhum. complexidade, é aquilo ali. O mundo está cada vez mais complexo. Sim. Talvez o que já era difícil num contexto anterior, cara, nunca foi fácil empreender. Nunca foi fácil. Agora, cara, tá muito mais complexo. Então, para isso, a gente tem que estar mais bem preparado, cara. Não é uma questão opcional, né? Não dá Uhum. para a gente arriscar muito, porque não tem muito tempo para errar, né? Então, eu concordo com você, né? E a notícia boa, cara, é que cada vez mais a gente tem acesso a conhecimento de alta qualidade, no tempo que a gente quiser, num custo muito viável, às vezes sem custo, né? Uhum. Mas a gente tem que separar um tempo para afiar o machado também, né? Porque a gente fica ali só dando machadada, vai cansando, o negócio não corta mais, né? E aí a gente precisa, né? Porque eu acho que esse mundo que a gente está vivendo, né, cada vez mais desafiador, né? E não vai desacelerar, né, cara? Vai só aumentar a complexidade. A gente tem que cada vez mais contar com novas ferramentas, novos poderes, né? E aí, cara, o que que a tecnologia faz, né? A tecnologia, ela sempre transforma o humano em super-humano. Sempre ela fez isso. O cara olhava e falava assim, eu queria voar. Aí o cara vai lá, o Santos Dumont foi lá e falou, eu vou fazer um avião. E aí transformou, fez um homem voar. O homem nunca voou, né? Então a tecnologia, ela é feita para isso. Ela não é feita na essência para substituir o humano. É para dar um alcance, uma capacidade que o humano não tem sozinho. Então é assim que funciona. O carro faz isso com a gente, não é? A calculadora não faz isso, né? O celular faz a gente estar presente rapidamente em tanta coisa, comunicar com um monte de gente. Então a tecnologia, a gente tem que entender que ela vem para isso. Ela vem para potencializar a capacidade humana. Agora, né, tem aquela velha frase, né? Você não quer ser substituído por um robô, é só não ser um robô, né? Tudo bem falar isso, até faz sentido, né? Porque assim, mas o que eu acho que é importante, talvez, a gente discutir, né? E o que nos torna empresários, nos torna pessoas de negócio, é saber fazer as perguntas, cara. Sabe? Qual é o próximo passo? Para onde o cliente vai? Cara, o que que é que eu tenho que fazer com a minha empresa, né? Isso, cara, eu tenho que ter repertório, eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que ter alternativas, né, cara? Porque senão você vai vendo, né? A minha filha uma vez namorou uma pessoa, né, um rapaz lá, e o pai dele tinha uma locadora, né, cara? E eu olhava assim, cara, e ele falava, já tentei de tudo, né? Já fiz, sabe? Mas ali você vê, cara, porque ali não tinha mais jeito de ser bom, né, cara? Uhum. Porque o modelo de negócio tinha É. mudado para o streaming, né? Então, assim, então a gente tem que entender, cara, também, né? Porque eu vejo muitas empresas, Alex, aí também talvez um ponto para reflexão, né? Que está discutindo uma causa perdida também, que ele já tinha que ter dado o próximo passo, né? Que é
um exemplo, né? Então, tem uma figura que ilustra isso, que é a teoria do cavalo morto. Como é que funciona isso? Os caras têm lá um cavalo morto na mesa, bicho, e falando assim, cara, o cavalo morreu. E fala assim, não, então o problema do cavalo é que o jockey é ruim. Vamos trocar o jockey, troca o gerente. Não, então tem que contratar um nutricionista agora para o cavalo, porque o cavalo vai ficar mais forte e vai correr mais, né? Só que o cavalo já morreu, cara. Então, e as empresas ficam discutindo ali. Então, talvez seja a hora, cara, de falar assim, cara, qual que é o meu próximo passo, né? Porque aqui esse modelo de negócio já está esgotado, isso que eu já estou fazendo, eu preciso já começar um novo ciclo na empresa, né? Que às vezes mudar não é fácil, eu reconheço, né? Mas a gente às vezes tem que ter coragem, né, cara, de estar atento aos sinais para a gente poder seguir para o próximo ciclo, né? Porque eu acho que para uma empresa ser longeva hoje em dia, né, cara, ela vai ter que nascer e morrer o tempo todo, né? Exato. Ela deixou de ser aquilo ali, mas virou outra coisa. Agora, daqui a pouco, aquilo já não tem tanto sentido, não tem tanto valor para o cliente, ela já muda para outra. Porque o que a gente tem como empresa e como profissional são algumas competências que a gente domina, Uhum. algumas capacidades que a gente tem. Sim. E as empresas têm isso. Então, eu tenho que olhar e falar assim, cara, eu tenho essas capacidades, essas competências. Onde mais eu posso aplicá-las? Sabe? Então, essa reflexão é o que faz as empresas hoje serem mais longevas, né? Elas estão lá de olho no consumidor e elas estão de olho nessas mudanças que estão tendo e de olho nos sinais que estão acontecendo ali na empresa, né? Fala, cara, e essa. Então, resumindo, assim, para você pensar, o que que eu acho que é uma boa dica aqui, né? Que eu sempre recomendo, né? Duas coisas, né? Primeiro, o que que você pode fazer melhor hoje e amanhã e depois de amanhã? Como é que você melhora o seu dia a dia e a performance da sua empresa, né? E a segunda pergunta que eu acho que você tem que estar sempre se fazendo, o que que eu ainda não estou fazendo que eu já precisava estar começando a fazer? Essas duas coisas vão te fazer, porque o futuro vai ser financiado pelo presente. Sim. Então eu Sim. preciso ter o máximo do meu presente, a melhor eficiência operacional para eu construir o futuro, mas eu preciso começar a construir o futuro agora, porque o futuro chega, né? 5 anos passam que você não vê, né? Então acho que duas dicas aí para ficar aí no radar, né? Boa, Sérgio. E essa, para a gente ir caminhando para o final, já foram-se 40 minutos. Uhum. É, então, essa seria, na sua visão, o que. Porque a gente fala assim, quais seriam a tendência. Se eu te perguntar, Sérgio, me dê aí tendências que você pensa para o futuro. Eu acho que você já me respondeu nessas duas para os negócios. Você acredita, continua acreditando lá do seu doutorado, que para você construir um futuro é olhar para o presente, como o seu cliente está e não olhar para o seu concorrente. E entenda se você já não está querendo levantar um cavalo morto. Essa É. seria as duas. Eu acho que assim, são reflexões, mas como tendências, cara, eu acho que tem algumas coisas acontecendo que a gente tem que estar atento. Boa. A primeira tendência, cara, é a digitalização. Transformando coisas físicas em virtuais, chegando, dando acesso a muita gente, coisas que não podiam, né? Você pensa assim, na minha geração, cara, eu sou uma geração anterior da sua, Alexson, Uhum. eu tive que mudar de cidade para estudar, cara. Fazer faculdade. A engenharia que eu queria na época só tinha lá no sul de Minas, tinha que viajar 500 quilômetros para estudar, né, cara? Hoje você estuda da sua casa, faz uma Uhum. graduação, né? Então, assim, e num custo absolutamente viável, né, cara? Assim, você vai lá e Exato. consegue. Hoje não é a barreira, né? Então, assim, a digitalização transforma coisas escassas em coisas acessíveis. Tem um lado bom, que dá abundância, tem um lado ruim, que onde a digitalização chega, acaba o valor, Isso aí. certo? Acaba o valor. Então, assim, se você compra um livro físico, esse mesmo livro virtual você pode replicar, a mesma foto você pode replicar. Então, a gente consegue dar acesso a muita gente porque o custo fica marginal, né? Uhum. Então, a digitalização tem essa capacidade de escalar negócios e produtos, mas também tem a característica de destruir valor brutalmente, brutalmente. Então, coisas que eram escassas passam a ser abundantes. E o valor está muito na escassez, na exclusividade, né? Então, essa é uma tendência que a gente tem que estar atento. A digitalização vai chegar em tudo que é lugar. Já chegou em muitos, né? Mas vai chegar em todos. A outra, cara, é a desintermediação. É outra tendência. Então, o que que o Uber fez? Ele desintermediou, não foi? A cooperativa de táxi. E há uma série de outros serviços que a gente vê que vão desintermediando. Sei lá, Airbnb desintermediou o hotel, né? Então, existe uma tendência, cara, dos fornecedores se conectar direto ao cliente.
certo? E sem intermediários. E tem muita gente que ganha dinheiro na intermediação, concorda? O supermercado ganha dinheiro na Da intermediação. intermediação, exatamente. Muita gente, né? O comércio, de maneira geral, faz intermediação, né? Então, essa lógica, né, entre que também a desintermediação é uma tendência que ela vai cada vez ser potencializada mais. Uma outra tendência para fechar aqui, né, que eu acho que ela impacta muito, falando as que eu acho que impactam mais em Uhum. negócios, né, é a consolidação. Então, sim, Uhum. você vê, tem 3, 4 companhias telefônicas, tem 3, 4 planos de saúde, né? Então, sim, tem 3, 4 grandes grupos educacionais. Então, cara, essa é outra tendência. O mundo está se consolidando em grandes conglomerados, né? Então, empresas regionais, menores, às vezes são absorvidas, né? Então, assim, tem que estar muito atento, né? A empresa regional, principalmente, né? Como que ela consegue gerar diferenciação e valor para o consumidor, porque é uma tendência. Se for brigar por preço, cara, não dá para brigar com esses grandes grupos, né? E eles vêm, tipo, num formato cada vez mais, né? E conectando essa tendência aqui da consolidação com a digitalização, olha só o mundo digital como que é. Quem que é o número 2 do Google? Você tem que parar para pensar. O do Uber, né? Uhum. O do YouTube. É o que a gente fala, o vencedor leva tudo. No mundo digital só tem um vencedor, que é o Mercado Livre. Né? Muitos tentaram, eles, cara, não consegue competir. Sim. Só que você pegar a sua senha do Mercado Livre, você entra no Arremate na Argentina, você entra no eBay nos Estados Unidos, é a mesma empresa. É a mesma empresa. Então, assim, o que você vê é que o vencedor leva tudo. O mundo digital não tem, por exemplo, o WhatsApp domina o mundo, né? Aqui, somente o mundo que a gente vive. Uhum. Ah, mas tem um Telegram, né? As pessoas vão pro Telegram, ou é nicho, ou é quando o WhatsApp para. Aí volta para cá. Então, e quando o WhatsApp se lançou, que é outro fenômeno interessante que eu queria comentar, nesse mundo que a gente está Uhum. falando, né? Nesse Uhum. mundo digital. O Telegram sempre foi melhor que o WhatsApp. Sempre foi. Ele tinha criptografia, tanto que o Estado Islâmico usava Telegram. Por quê? Porque tinha criptografia, ele já transmitia documento, coisa que o WhatsApp foi ter pouco tempo atrás, né? De transmitir documentos, de Sim. mandar criptografia ponta a ponta. Então, não é o melhor que vence. Esse é ainda mais complicado, né, cara? É alguma coisa que faz o consumidor se engajar naquilo, mas o que que é o ponto, né? Consolida de uma forma, cara, que fica o número, o segundo ali, ele fica pouquíssimo relevante. Né? Ele fica como alternativa ainda, mas ele não é mais relevante, né? Então, eu acho que esse é o outro ponto, né? Que você vê que essas tendências se conectam, né? Uhum. Então, ficar atento com isso, né? Porque cada vez mais a gente vai ver concentrações, né? E isso é bom para o consumidor, porque às vezes ele consegue condições melhores, mas também, por outro lado, é mais difícil dele negociar com um cara tão grande, né? O Sim. consumidor. Ele fica meio que refém ali, né? Mas acho que esses três, falando em tendências também, que a gente tem que estar atento. Caramba, e assim, e parece ser tão óbvio, né? Quando pega alguém que respira esse mundo como você, Sérgio, parece ser tão óbvio falar Parece que faz disso, sentido, né? parece que faz sentido, mas para a gente, aí a gente encerra e a gente vai Uhum. para as considerações finais. É difícil por ser óbvio. Eu acho que é um bom ponto, sabe, Alexson? Porque às vezes as coisas, quando estão muito perto da gente, a gente não enxerga. Sabe, a gente precisa ter um certo distanciamento, uma certa reflexão, né? E às vezes você está ali no meio daquela confusão toda, né? Boa, que é o mundo Uhum. corporativo, as empresas, né? Que não tem tempo de você talvez dar uma olhada, fala assim, será que é isso que eu tinha que estar fazendo mesmo? Será que isso que eu estou fazendo vai fazer sentido daqui a pouco? Sabe? Uhum. Então, eu acho que por isso que quando eu escrevi o livro, eu pensei nisso, sabe? Cara, tem hora que você tem que parar para pensar. Isso que nós dois estamos Sim, fazendo aqui hoje, né? Que sim, quem está aqui acompanhando está fazendo junto. Nós estamos parando para pensar, cara, para sim. refletir, mas também tem que agir, né? Eu acho que essa que é a nossa lógica aqui, cara. A gente tem que refletir, né? Então, pensando aqui, como você falou de mensagem final, cara, eu sempre trago isso para mim, né? Então não quer dizer que é uma recomendação, mas é uma reflexão que eu mesmo faço, né? Eu acho que eu estou sempre pensando nisso, né? Se o que eu estou fazendo faz sentido, né? E o que que eu não estou fazendo ainda que eu preciso começar a fazer, sabe? Eu acho que Uhum. isso é o que me move, né? Me move a estudar mais, a conhecer mais, a não achar que eu estou confortável. Eu não estou confortável, né? Tem muito mais coisas que eu não sei, né? Uhum.
E muita coisa que está acontecendo que eu nem sei, né? Você está falando de algumas reflexões legais aqui, Uhum. né? Mas, cara, daqui a pouco a gente vai ser surpreendido com outras coisas, né? E eu acho que o que a gente precisa, eu acho que é a visão para quem empreende, para as empresas, né, cara? A gente tem que estar preparado, cara. Porque, assim, a gente vai ser surpreendido, vão vir coisas novas, vão vir novos fatores, né? E o que a gente precisa é estar atento e preparado para novas situações, né? A gente não pode ser surpreendido e não ter o que fazer, né, cara? Isso às vezes é muito difícil e acho que é essa talvez a mensagem principal que eu queria deixar para todo mundo que está aqui, para você, Alex. Cara, eu acho que a gente tem que estar atento aos sinais, vendo se o que eu estou fazendo faz sentido ainda, que às vezes a gente está numa correria, nem para pensar, né? Uhum. Cara, e o que que é o próximo passo da minha empresa, né? Que eu precisava começar dali hoje, né? Eu acho que se a gente conseguir refletir sempre sobre isso, parar um pouquinho, né? E que seja uma vez por semana para pensar nisso, responder essas questões, né, cara? Você vai estar muito mais preparado para o futuro que vier, porque o futuro, ele vai chegar, né, cara? A gente já vive no futuro, né? O futuro sonhado lá atrás, a gente Exato. já vive nele, Isso aí. né? Só que muito do futuro que a gente vai viver ainda, nós que vamos construir, cara. E se a gente não construir, alguém vai construir. Então, assim, tá na nossa mão a gente escrever a nossa história, né, cara? Ser protagonista do futuro, fazer das nossas empresas as empresas que a gente acredita, que a gente se propõe, né? E continuar avançando, né? Acho que essa reflexão que eu queria deixar aqui também. E eu acho, Sérgio, aí voltando um pouquinho atrás lá da sua fala, que você fala que a diferença entre empreendedor e empresário Uhum, e e o empresário de sucesso longevo, uhum, eu acho que esse exercício de parar, uhum. respirar, pensar e compartilhar é o que faz total diferença. É, Que você tem um tempo assim, assim, cara, de fato, será que toda a construção da minha tese, do meu conceito, faz sentido hoje? uhum, Você só vai aprender isso se você parar, uhum. se você refletir, mas principalmente se você se comunicar com outras pessoas que estão vivendo em ambiente totalmente diferente. É, Eu acho que falta muito, muito isso, essa vozes com um propósito, né? uhum, Da gente ter voz com um propósito, mas não só da gente falar, aham. da gente deixar as vozes com propósito entrar nos nossos ouvidos também para fazer sentido, né? Ah, sem dúvida. Eu acho que ouvir é uma das principais qualidades humanas. Tanto é que fala, né? A gente tem dois ouvidos, né? É, E uma boca só, é. né? Sérgio, nesses 30 anos, 30 e poucos anos seu, 35 lá, que você vive nesse mundo, cara, cita aí pra gente, se você fechar assim, e que até hoje você lembra dos três maiores desafios que você passou nessa jornada. É, cara, eu acho que talvez um desafio importante, né? E quando eu paro para pensar, né, cara, eu penso principalmente nas minhas falhas, cara. E isso é bom, cara. Sim. Eu penso assim, cara, eu já errei muito. Pensa um cara que errou, 35 anos, né? Cara, eu já errei assim, errei fala assim muito, muito, né? Com coisas de alto impacto, né? Mas é lógico, né? Dentro da minha jornada, eu acertei muito também, né? Tanto é que eu tive uma jornada de 30 anos trabalhando, carteira assinada, CLT, né? Mundo Uhum. executivo ali, e 5 anos como consultor aqui. Mas o que que acontece, né? Eu acho que tem esse saldo entre acertar e errar, né? Que eu acho que isso que nos faz, né? Profissionais, né? Então tem coisas, cara, que eu olho, que você me pergunta e falo, nossa, cara, ali pra mim eu falei, cara, é o fim da minha carreira profissional, né? Mas não foi, cara, porque eu acho que esse é o ponto que eu queria trazer pra você, que assim, tem dois tipos de erro no mundo, né? Corporativo, né? Uhum. No mundo das empresas, né? É o erro legítimo e o erro da negligência. Né? O que eu olho para trás e vejo na minha história, cara, eu errei porque eu sempre fui um cara de inovação. Então, eu tinha que arriscar minha carreira, cara, porque eu ia fazer coisas que ninguém tinha feito, Uhum. sabe? Coisas assim absolutamente novas, né? Que não tinha um mapa dizendo faz isso que vai dar certo, né? Uhum. Só que o que eu percebo, assim, o que me manteve vivo no mundo corporativo, cara, é porque as pessoas percebiam que errar faz parte da evolução. Sabe? Então, eu acho que isso me fez, e as pessoas olhavam e falavam assim, cara,
deu errado, mas podia ter dado certo, né? Mas beleza, o que que aprendemos, qual que é o próximo passo e a coisa vai seguindo, né? Então eu acho que para quem quer inovar, quem quer transformar os negócios, né? Entender o erro, cara, como uma forma de aprendizado, não o erro da negligência. Uhum. O erro da tentativa, o erro da experimentação, né? Isso é muito importante, cara, porque isso fez de mim, né, o que eu sou hoje, né? Uma pessoa que, lógico, tem os seus receios, tem as suas dificuldades, como todo mundo tem, mas eu tenho mais coragem, vamos dizer assim, de arriscar, sabe? Porque eu Uhum. acho que tem dentro de mim essa questão muito bem resolvida, né, cara? Sim. Quando você vai fazer alguma coisa muito nova, tem chance de dar errado. Tem às vezes mais chance de dar errado que certo, né? Só Sim. que hoje a gente faz isso de uma outra forma, né? Com um risco menor, com, né, testando, prototipando, né? Eu Uhum. errava em escala grande mesmo, né? Então, mas isso faz parte, né? Eu acho que essa reflexão, né, sobre os acertos e erros, que é o que você me pergunta, né, dos Uhum. grandes momentos, né? Eu acho que tem coisas, né, que eu acho que a gente tem que estar sempre refletindo, mas sempre atento, né, o que que você está fazendo certo, o que que você está aprendendo, o que que é o próximo passo, né? E outra última reflexão nessa linha que você me pergunta sobre olhando para trás, né, cara? Eu fui executivo muito jovem na minha vida. Eu dei muita sorte, né? Então tem que ter sorte na vida também, né? Eu entrei numa empresa pequena, cara, ela faturava na época 8 milhões e meio por ano. E aí, cara, ela tinha. Eu saí de lá, ela faturava 250, né? Então, cara, então eu saí, eu peguei uma empresa que estava em crescimento, eu cresci junto. Não tem coisa melhor na vida. É Uhum. sorte, né? Sorte. Aí, cara, mas eu lembro do presidente da empresa, eu era muito próximo a ele, cara, muito jovem, e ele gostava de mim, cara. E eu lembro, a gente estava discutindo isso aqui, né, cara? Como que nós vamos chegar em 20 milhões? Eu tinha 20 e poucos aninhos, sabe? Aí Caramba. falava assim, né? Como que a gente vai chegar em 20 milhões, né? E a gente na luta, né? Porque era dobrar 2 vezes e meio o tamanho, né? É um crescimento considerável para aquela realidade nossa, né? Uhum. Aí ele virou para mim, cara, e falou um negócio que eu nunca esqueci, chama Zé Humberto. Zé Humberto falou assim, Sérgio, essa empresa não vai ser de 20, ela vai ser de 100. Só que não vai ser nem com você nem comigo. Falei, nossa, bom demais, né, Zé Humberto? Obrigado, né? Ele falou, não vai ser como você é hoje, nem como eu sou hoje. Se você não se transformar no executivo da empresa de 100 milhões, você não vai estar aqui. E se eu não me Caramba. transformar? Então, eu acho que essa lógica me persegue até hoje, sabe, Alex? Uhum. Então, assim, eu acho que a gente tem que estar evoluindo, né? Porque não tem nada de errado, né? Às vezes a gente ficar pelo caminho, falar, cara, não é mais o meu caminho de carreira, né? Uhum. Beleza, né? Mas assim, a gente tem que ter a consciência, né, cara, que do tamanho do nosso desafio, da nossa contribuição, Sim. e que a gente tem que estar preparado, como você falou, se preparar, se capacitar, porque assim, a régua vai só subindo. É isso que a gente quer, né? A Sim. gente quer pegar os nossos negócios, desenvolver, crescer, só que cada vez, cara, é assim, uma questão é jogar a liga local de futebol. Depois vou jogar agora o Campeonato Mineiro, agora o Campeonato Brasileiro, agora o Campeonato Europeu. Cara, muda totalmente, né? Então, acho que Muda o jogo. não é o mesmo cara que saiu daqui do campeonato local que está jogando lá na Inglaterra, cara. É outro cara. Ele se preparou, ele se transformou, ele tem outra cabeça, outra forma de ver aquele jogo que ele joga, né? Uhum. Na analogia nossa aqui. Então, eu acho que esse é o desafio que me moldou, cara. Assim, né? Eu sempre olhava e falava assim, cara, eu trabalhei em empresa muito grande, de faturamento bilionário, né? Bilhões de faturamento, com complexidade muito grande. Mas eu comecei lá, cara, pequenininho, né? Recém-formado, sabendo nada, como muita gente, né? Não estou dizendo de mim, né? Estou Uhum. dizendo assim, as oportunidades que eu tive que me preparar para corresponder, né, cara? Porque eu acho que e talvez olhando a geração de hoje, né? Essa régua está subindo muito rápido, né? Sim. Então, de novo, concordando com você, Alex, precisamos ir atrás, conhecer mais coisas, ter mais repertório, porque assim, vai vencer, né? A empresa vai vencer quem tiver melhores cartas na mão, cara. Você vai vencer o jogo, você fala, cara, eu tenho que ter opções, tem que ter boas cartas, boas opções aqui, né? E para isso você precisa de repertório, precisa de ter boas parcerias. É um papo para um futuro aí, Isso né? aí. Eu acho que a gente tem que falar um pouco sobre modelos, né? Acho que quem está empreendendo cada vez mais modelos colaborativos, É sabe? Às isso, vezes querer fazer tudo exatamente. sozinho, cara, tá ficando muito difícil porque a velocidade de aprendizado, de evolução tá tão rápido, talvez você vai ter que trazer gente para ajudar você, outras empresas. Eu acredito muito
que esse modelo colaborativo também é um caminho para a gente vencer esses desafios aí de aprendizado rápido. Eu nem entrei nesse, que eu tenho certeza que esse é papo para outro episódio, É, porque esse colaborativo, uhum, para mim é o que está se desenhando. é, Esse ano já começou a se desenhar muito isso, mas cada um, você que falou sobre essa concentração de grandes empresas, então se você quer pelo menos estar no jogo, você precisa de alguém que vai colaborar com você, Sérgio. Meu amigo, muito obrigado. que Foi isso, é um muito prazer, bom né? estar aqui e ouvir mais uma vez ter essa aula, que para mim Que sempre é isso. uma É aula, bom ter amigos, tá vendo? que é uma aula poder estar aqui na minha posição. Então, para você que nos assiste, ou para você que vai nos ouvir, entenda que nós já vamos finalizar com esse quero mais. Se você não está colaborando, pelo menos busque alguém para colaborar para o crescimento do seu negócio. Meu amigo, 2 minutos para você encerrar, dando uma dica de como esses empresários que estão nos ouvindo, ele pode começar essa veia de se capacitar ou de entender mais desse mundo, né, complexo, mas totalmente aplicável, entendível, basta querer, né, com esse mundo de informação. Então, queria que você deixasse aqui para os nossos ouvintes uma dica de um livro ou um treinamento que ele Uhum. possa fazer, que pelo menos vai despertar, e também para finalizar, como te encontrar. Ah, Como que tá. eu te encontro. Então, primeiro, eu acho que assim, tem um livro muito bom que eu recomendo, Manual Prático de Gestão, né, que eu escrevi, que traz um pouco dessas reflexões que a gente está fazendo aqui, né, e uma visão um pouco mais ampliada, mais abrangente também, que são pontos, né, eu acho que como dica, né, também, para quem tá aqui pensando assim, eu preciso dar o primeiro passo, né, porque eu acho que grande desafio de inovar ou de transformar são duas coisas, fundamentalmente, né? Por onde começar? Cara, o que que eu tenho que fazer? Por onde que eu começo? E como que eu faço, né? Que é o primeiro passo, o segundo passo, né? Então, eu acho que esse é talvez uma sugestão para você pensar, né? O que você precisa fazer para melhorar? Lembre, o que que você precisa fazer para começar a fazer hoje para se preparar para o futuro? Mas para já, cara, o que é que a gente poderia trazer aqui para a gente poder avaliar o momento que a gente está, né? O que que a gente precisa mudar? Então, acho que talvez dar esse passo atrás que a gente falou aqui, fazer uma reflexão sobre as suas principais capacidades, as principais competências, né? O que que é que a gente poderia já começar a experimentar, né? E como eu falei, a questão da inovação, ela não é um grande passo, são grandes passos. Um passo, dois, segundo passo, opa, agora tem que dar um passo atrás, seguir, porque é assim que as coisas se dão, né? Então, eu acho que a recomendação aqui, a gente tem que começar a fazer alguma coisa, né? Isso Como diz o nosso amigo Pedro Pires, né? Não fazer nada também é uma escolha. isso aí. E o que eu estou convidando aqui você, cara, não faça essa escolha de não fazer nada. Né? Eu acho que temos que realmente fazer alguma escolha, começar a fazer alguma coisa, experimentar, testar, olhar para o seu cliente, recuar um pouco, né? Enxergar um pouco das suas necessidades, né? O que está mudando e que pode afetar a sua empresa, né? Então, acho que seriam bons caminhos aí para. E é legal, às vezes, trazer alguém de fora, né? Igual a gente Isso está aí. fazendo aqui hoje, né? Para olhar, cara, e talvez ver com outro olhar, com outro repertório, né, o que que poderia ser um caminho de transformação para o seu negócio, porque o que a gente traz aqui no Papo de Negócios, né, é como que a gente consegue se perpetuar, como consegue potencializar os negócios, né? Então, eu acho que um caminho bom é buscar também, às vezes, uma visão externa para ajudar, né, a enxergar melhor, né? Às vezes o que está ali na cara, como você falou, né? Eu acho que Isso aí. isso é muito importante, né? Rede social, né? @Sérgio_Schuvetter, né? Que é um sobrenome fácil aí, né? LinkedIn também, né? E aí, tô ali, quem quiser, faz contato ali, é sempre um prazer aí. Muito obrigado, meu amigo. Mais uma vez, que honra Que ter você isso. aqui. Prazer, conta sempre comigo aí, viu? Foi muito bom. E para você, eu anotei mais ou menos 4 páginas aqui só de ações. Eu vou deixar algumas para vocês aqui que nós falamos. Primeiro, o consumidor mudou. Entenda que ele mudou e mudou rápido. Olhe para os seus processos. Olhe para o básico.
O maior ativo do seu negócio são a experiência do cliente, mas ela tem que estar em dados para que você possa monitorá-los. Dá só uma olhada nessa outra sacada. Fique atento aos sinais. E pare de olhar para o seu concorrente e olhe para o seu cliente interno e externo. Então, se você quer saber mais disso, assista o episódio completo e depois indique para mais 5 amigos. Você já indicou para 5 lá no começo. Agora que você entendeu esse conteúdo, indique para 5. Clique, se inscreva no nosso canal. Aqui você vai ter conteúdos, aqui você vai entender empresas locais, você vai entender empresas que nasceram aqui, mas estão alcançando o mundo. Você vai aprender de tecnologia, de inovação, que você também aprendeu que são coisas diferentes, o que é inovação e o que é tecnologia. Clique no sininho, que assim o YouTube vai entregar para mais empresários que precisam. E mais um ponto para você ficar muito atento, se você é empresário ou empreendedor. Você vai entender muito isso nesse nosso episódio. Então, siga o nosso canal, siga a nossa empresa. Vai ser um prazer responder todas as suas perguntas. E tem perguntas que nós não vamos saber responder, mas nós vamos buscar amigos que sabem responder. Então, siga o nosso canal, siga o nosso Instagram e também siga uma causa que nós somos totalmente engajados nela, que nós fazemos parte desse barco. Deus deu esse sonho para o André e para a Marina, mas Deus nos deu a oportunidade de pegar no remo e remar junto com eles, que é famílias.raras no Instagram, famílias raras no YouTube. Então, essa é uma causa que você também pode ajudar, que você pode pegar na pontinha do remo e ajudar a remar e ajudar tantas crianças que precisam. Às vezes, de R$ 10, você consegue ajudar muita gente, R$ 20, R$ 100. Então, seja um doador do Famílias Raras. Isso vai fazer muito, muito, muito para poucas crianças ou para muitas crianças. Então, esse foi mais um Papo de Negócio. Até a próxima. Fica com Deus.